Esse é mais um vídeo para você. Deixe o seu like, comente, inscreva, compartilhe no YouTube. Não deixe de divulgar esta palavra para todos vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe no YouTube com seu amigo, família. Uma palavra para todos vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui gravando mais um vídeo. Eu me chamo Eronildo Nascimento e nós vamos dar continuidade no livro de Êxodo, falando sobre Moisés, né? Nós vimos o que aconteceu com o jovem Moisés, quando ele teve que ser tirado da sua família. Sua mãe tomou uma decisão muito difícil, depois de 3 meses, ter colocado ele sobre um cesto, betumou, colocou à beira do rio, e a filha de Faraó, mais as suas donzelas, resgata Moisés. E agora, depois nós vimos que Moisés cresce, né? Aprende a sua cultura com sua mãe, aprende que ele é um hebreu e que ele tem um Deus vivo, e depois dali ele fica aos cuidados da filha de Faraó e aprende toda a cultura do Egito. E depois que ele aprende toda a cultura do Egito, ele acorda um belo dia e vê um hebreu e um egípcio maltratando um hebreu, e toma uma triste decisão, e ali ele fere o egípcio e termina o egípcio na morte. Então, no outro dia seguinte, ele olha para um lado e para o outro, vê que não aconteceu nada, e no dia seguinte ele vê que tem 2 hebreus agora discutindo, e ele toma a decisão de aconselhar. Só que esse hebreu fala do assunto que aconteceu, perguntando se ele queria fazer igual fez com aquele egípcio, matá-lo. Então, o que aconteceu? Moisés, agora assustado, diz: certamente vão descobrir o que aconteceu. Então agora Faraó fica atrás dele, e ele foge e vai para Mídian. Chegando lá, próximo ao poço, é o assunto onde a gente vai abordar hoje. Continuidade do versículo do capítulo 2, né? Capítulo 2 e o versículo de número 11, quando ele está ali e umas mulheres está ali dando de beber ao seu rebanho, tem tirado água, e chega os outros pastores e começa a contender com aquelas mulheres. Então Moisés intervém, toma a frente, defende e tira a água e dá de beber a todos aqueles animais. Então, mais lá na frente, o que acontece? Quando chega com pressa, o seu pai pergunta o que aconteceu, porque elas chegaram mais cedo, e ela disse que um egípcio, porque as características da fisionomia de Moisés era de um egípcio, e ela disse que esse egípcio salvou ela. E agora suas irmãs perguntam por que não trouxesse este homem para que comesse pão em nossa casa. Então Moisés agora é buscado, vai levado lá para Mídian, e Jetro oferece uma das suas filhas para casar com Moisés, e o nome dela é Zípora. E então Moisés agora constitui família, tem o seu primeiro filho, e ali ele está vivendo uma vida bem tranquila, feliz. Mas ali também era Deus preparando Moisés para uma grande obra, né? E ali nós ficamos sabendo, nesse mesmo versículo 11 à frente, no capítulo 23, que Faraó também morre.
né? Aquele faraó morre e Deus ele estava preparando algo na vida de Moisés, né? E nós vemos que Moisés, por passar aquela situação, aquela cena, eu creio que ele estava bem feliz ali. E a Bíblia diz que ele agora começou a apacentar as ovelhas de Jetro, tomar conta, construir família. Estava bem tranquilo, né? Aparentemente. Mas o propósito de Deus para a vida de Moisés era outra. E muitas vezes nós estamos acomodados em nossas casas, em nosso trabalho, em nosso aposento, e Deus ele quer algo mais além, como nós vimos aqui na história de Moisés. Nós vemos que foi uma vida bem cheia de turbulências e de muitas surpresas na vida de Moisés, né? Porque Moisés teve que deixar o seu lar, ser criado em outro lugar. É uma história que Deus ele vai preparando na vida do homem. Veja que ele tinha um lar, ele tinha uma família, foi criado em outro lugar. Depois acontece aquele episódio com ele lá, ele agora vai para Mídia e ali vive outra, e Deus vai abençoando a vida dele. Mas o propósito de Deus na vida de Moisés era muito mais além, e Deus ele queria também tratar alguns traumas na vida do Moisés. E nós vemos que Moisés estava quase passando como um tipo de aquela preocupação na cabeça pelo fato de ter cometido algo no seu passado. Mas nós vemos que Deus ele usa de misericórdia para com os seus. E nós vemos que esse Moisés agora está apacentando as ovelhas de Jetro lá próximo a um monte chamado Sinai, o Horebe, né, como nós conhecemos. E nós vemos que Deus agora aparece para Moisés através de uma sarça se comunicando com Moisés. E Moisés, eu creio que ficou meio assim, abismado com o que estava acontecendo. E quando Moisés ia se aproximando, Deus brada e diz para que ele tire as suas alparcas ou suas chinelas dos seus pés, porque o lugar que ele pisava era santo. Então veja como Deus ele se revela para o homem, tenta se comunicar como ele se comunicava com Adão. Deus está tentando mostrar para o homem que ele quer recuperar aquele momento de intimidade que ele tinha, assim como tinha com Adão no Éden, no jardim do Éden. Deus se comunicava com Adão, descia na parte da tarde para se comunicar. Então Deus agora mostra mais uma vez a mim e a você que ele tem esse desejo de se comunicar, ele tem esse desejo de ouvir a minha voz e a tua voz. Veja que Deus agora fala com o homem Moisés ali no meio do deserto, e nós vimos que no meio do deserto Deus ele faz coisas extraordinárias, porque no futuro lá no Novo Testamento nós vemos que Deus, Jesus, quer dizer, passando pelo momento lá no deserto de preparação, Deus ele faz acontecer coisas incríveis no deserto. Eu quero dizer para você nesta noite, se você está passando por algum deserto na tua vida, isso não significa o fim, mas sim o começo de tudo. Porque é no deserto que Deus faz brotar água, é no deserto que Deus faz florescer, faz crescer as coisas e Ele multiplica, Ele faz coisas extraordinárias aos nossos olhos. Porque vê no meio do deserto uma sarça ardente, pegando fogo, falando comigo e com você. Eu creio que se fosse nos dias atuais nós ficaríamos assustados.
Mas Moisés não, ele teve coragem de se aproximar e ouvir o que Deus tinha para ele. E então, o que era que Deus queria? Queria libertar o povo que estava oprimido. Deus tinha ouvido o clamor do povo lá no versículo 23 em diante, né, de Êxodo. Deus estava ouvindo o clamor, e diz a Bíblia que o clamor daquele povo que estava sofrendo há cerca mais ou menos de 430 anos escravo na mão de Faraó, sendo oprimido, Deus agora estava ouvindo o seu clamor, e a peça, a engrenagem era Moisés, para que pudesse libertar aquele povo. Veja, Deus, ele prepara todas as coisas. Deus preparou, providenciou uma morada, providenciou uma família para Moisés, e estava preparando ele para enfrentar mais uma situação na sua vida difícil, mas que ele era o escolhido e ele tinha que cumprir os propósitos de Deus. O que eu quero dizer a você: nós temos que ser corajosos, temos que ter força, ter fé em Deus, porque Deus quer nos usar como ferramentas, e como ferramenta nós não podemos recuar do propósito de Deus, do chamado do Senhor. Veja, porque o que Deus estava propondo para Moisés não era fácil. Ele tinha que enfrentar Faraó, um novo rei que estava surgindo lá naquela época. Quem sabe foi alguém da sua juventude que ele brincou, que governou ali, estava com ele. E não era fácil para Moisés, e agora ter que enfrentar Faraó. Mas a Bíblia diz que Moisés pediu para que o Senhor fosse com ele. E a Bíblia vai mostrar que nesse diálogo entre ele e Moisés estava se sentindo incapaz de chegar ali. Quantas vezes em nossa vida nós se sentimos incapazes de fazer algo, né? Quantas vezes nós achamos que não podemos fazer? Por quê? Porque somos pecadores, porque somos falhos, né, em nossas limitações. Mas veja que Deus, ele é tão maravilhoso que disse: eu vou contigo, Moisés. E eu chegando lá, eu vou dizer o quê? De quem me mandou, quem me enviou? Diga: o eu sou me enviou. Veja só, Deus estava dizendo que estava indo à frente, e o eu sou, o que sou, era o que estava representando Moisés e que estava com ele. E nós vemos que Deus, ele vai se revelando a Moisés. Moisés agora que só um tempo atrás, quando era menino, ali no colo da sua mãe, a sua mãe instruindo ele, ensinando que existia um Deus vivo, até então ele só tinha ouvido Deus de palavras, de tradições, de conhecimento, de alguns outros passados que Deus tinha feito, porque Deus fez uma promessa ao Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi esse mesmo Deus que estava agora se revelando para ele. Foi esse mesmo Deus que fez uma promessa a Abraão para que fosse a uma terra que ele nem conhecia, mas que era a terra prometida, a Canaã. Então, pela fé, né, Moisés estava ali desfrutando daquilo que os seus antepassados ouviram, testificaram, viram o poder de Deus. E agora Deus estava se revelando a ele e iria usar ele como uma grande ferramenta dentro do Egito para libertar o povo. Então, essa é mais uma história de Moisés. Eu vou continuar nos decorrer do vídeo para que o vídeo não fique grande. E quero pedir a você, vá lá no YouTube,
se inscreva, deixe o seu like e comente. Com certeza eu vou lhe responder. E agradeço em nome de Jesus.